agora dá para gravar. Só voltando onde a gente tinha parado, a gente estava lá em sistemas. Vou mandar até lá. E a gente já tinha visto sistemas lineares e não lineares, ok? Então é só para a gente lembrar, a gente fez um exercício aqui. Eu vou fazer mais alguns aqui, vou fazer mais o último. Vou refazer, né, o segundo e vou fazer o quarto, tá ok? Então deixa eu pegar aqui o nosso... Ups. Ok. Deixa eu só copiar de lá então o... Ok, o Google escutou meu ok e quis participar, você viu? Ele achou que era ele. Já queria me ajudar aqui. Não quero a sua ajuda, Google. Né, vamos lá. A gente está no PowerPoint. Ok. Deixa eu capturar aqui até para a gente já ir testando. Ok. Então a gente sabe que para determinar se o sistema vai ser linear ou não, né, o que a gente tem que determinar são duas propriedades, né? Propriedade da homogeneidade, não é isso? Se entra x1 sai y1, se entra x2 sai y2, se entrar x1 mais x2 sai y1 mais y2. Essa é a aditividade. A homogeneidade é a multiplicação por uma constante, certo? Então, vamos fazer esse terceiro exemplo aqui, né, que diz o seguinte, ó. Ele fala que o sistema é esse, né? Na verdade, esses aqui são um pouquinho mais complicados de trabalhar, porque eles não têm o x1 e o y1 bonitinho, né? Mas é só fazer usando a técnica que eu vou mostrar aqui, que não tem erro, né? Então a relação aqui até, deixa eu apagar isso aqui, escrever assim, né? Tá T2, 3, né? Mas é 3T2, né? E multiplica y de t é igual a 2t mais 3, que multiplica o x de t. Tá? Então, como é que a gente vai provar, então? A gente vai começar provando a aditividade. Por que a gente começa com a aditividade? Porque normalmente, quando o sistema não é linear, já falha na aditividade. Se ele falhar em qualquer uma das propriedades, né, tanto a aditividade como a homogeneidade, o que vai acontecer é que você não vai ter a linearidade, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu começo com um y1, então eu faço assim, ó, dy1 dt mais 3t ao quadrado, que multiplica y1 de t, é igual a 2t mais 3 x1 de t. Então, fiz a relação entre x1 e y1. Vou fazer a mesma coisa agora com y2.
Ok. Tá, o que eu vou fazer agora? Agora, olha só, pessoal. Eu vou pegar e vou fazer, né? O quê? Eu vou pegar agora um x3 de t, que vai ser o quê? Que vai ser o x1 de t mais o x2 de t, certo? Então, eu vou pegar esse x3, que é o x1 mais x2, certo? Bom, se eu tivesse x3, eu vou ter, obviamente, para esse x3, o quê? Um y3. Né? Se eu provar que esse y3 que eu vou ter é igual a y1 mais y2, eu já provei a aditividade. Está dando para entender como é que eu vou fazer? Então, agora, ó, vou pegar o x3, né? E vou fazer o quê? Ó? dy3 de t, dt, mais 3t ao quadrado, y3 de t, é igual a 2t mais 3, x3 de t. Onde esse x3 de t é a soma de x1 com x2. Certo? Bom, mas olha só. Deixa isso aqui pronto. Vou deixar isso aqui separado. Vou até usar uma outra cor aqui para marcar. Ó. Deixa quieto aqui isso aqui. Olha só. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o x3 de t e vou substituir, né, esse x1 mais x2 aqui, ó. Eu posso substituir aqui, ó, onde tem o x3 de t. Deixa eu apagar aqui, deixa eu botar mais para frente. Então, olha só o que eu vou fazer. Vai ficar assim, ó. dy3 de t dt mais 3t ao quadrado y3 de t é igual a 2t mais 3, que multiplica x1 de t mais x2 de t. Beleza. O que eu quero fazer então? Quero mostrar, se eu conseguir provar que esse y3 de t foi igual a y1 mais y2, eu resolvi. Eu consegui demonstrar a minha aditividade. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Ó, se eu colocar aqui do outro lado, isso aqui, ó, se eu fizer a multiplicação, eu fico com essas duas parcelas aqui. Certo? Ok? Mas quem é isso? Olha lá em cima quem é isso. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui, ó, eu posso substituir por quem? Por isso, certo? Que é da primeira opção lá que a gente tinha colocado. E essa outra aqui, eu posso substituir por isso aqui, né? O 2y1 dt. E agora? Vamos substituir então. O que vai acontecer? Ó, voltar lá. Ver se tem espaço aqui para escrever. Tem. Olha só. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu vou substituir. Então, desse lado esquerdo aqui, notem que eu nem escrevi o lado esquerdo, mas na verdade, o lado esquerdo, eu vou até repetir aqui. Vai ficar assim, ó. dy3 de t dt mais 3t ao quadrado y3 de t. Certo? Agora eu vou substituir aqui o lado direito por quem? Por quem é o x1 de t que multiplica 2t mais 3? É o dy1. Quem é o x2 de t que multiplica 2t mais 3? É o dy2. Então, eu vou colocar aqui, ó. dy1 de t dt mais 3t ao quadrado y1 de t
certo? Mais quem? dy2 de t, dt, mais 3t ao quadrado, y2 de t. Certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu só substituir. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou colocar o d dt em evidência, vai ficar y1 de t mais y2 de t. E vou colocar o 3t ao quadrado em evidência, e vai ficar y1 de t mais y2 de t. E agora? Agora é só comparar, pessoal. Olha aqui. Comparar o quê? Ó? Isso aqui, né, é igual a essa soma. Essa soma eu coloquei para cá e para cá, certo? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, pela igualdade, você pode escrever, então, agora o quê? Eu já posso escrever o seguinte, eu posso escrever que y3 de t é igual a y1 de t mais y2 de t. Opa, espera aí que ficou ruim aqui. Então, vou escrever de novo. y3 de t é igual a y1 de t mais y2 de t. Ou seja, eu provei mas isso não significa que eu provei a homogeneidade, eu não provei a linearidade, tá? Poxa, dá trabalho isso, dá. Provar linearidade normalmente dá um trabalhinho, você tem que escrever bastante, tá? Então vamos lá. Falta fazer... Oi. O que está em vermelho? Então, olha só. Compara isso aqui, vamos lá. Compara isso aqui. Vamos fazer diferente aqui, peraí. Você não viu que o dy3 de t dt mais 3t ao quadrado y3 não é esse lado direito aqui? Como é que eu cheguei lá? Como é que eu cheguei nesse lado direito? Na verdade, eu coloquei, né? Coloquei aqui como se fosse aqui o x3, né? Certo? Legal? Aí substituí o x3 por x1 mais x2. Aí multipliquei. Aí peguei os valores lá de cima de x1 e x2. Certo? E agora o que eu vou fazer? Ó? Eu simplesmente vou substituir isso aqui, né? Que é 2t mais 3 multiplica x1, pelo valor que já estava lá em cima, que é dy1 mais 3t2y1. Depois eu vou substituir isso aqui, que é 2t mais 3x2, por dy2 mais 3y2, certo? Ou seja, isso aqui chega no final que é igual a isso aqui. Certo? Agora é só comparar. Se d alguma coisa dt mais 3t ao quadrado alguma coisa é igual a d alguma coisa, né? Só que alguma coisa aqui nesse lado aqui vai ser y1 mais y2, mais 3t ao quadrado alguma coisa também vai ser y1 mais y2, dá para mostrar facilmente que isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Então, acabei de demonstrar que y3 de t é igual a y1 mais y2. Só usei as igualdades, certo? Legal. Não terminei. Eu tenho que provar agora o que a gente chama de aditividade, né? Então, aditividade, homogeneidade. Então, homogeneidade.
Ou seja, eu tenho que mostrar que se entrar x1 e sair y1, se entrar k vezes x1, vai sair k vezes y1. Pô, mas aí é muito fácil isso aqui, né? Por quê? Porque eu sei o seguinte, ó. O que eu sei? Eu sei que dy de t, esse é o original, né? dt mais 3t ao quadrado y de t é igual a x de t, né? Certo? Eu podia ter feito isso, podia ter colocado um umzinho aqui e umzinho aqui. O que vai acontecer se eu multiplicar o meu x de t por uma constante? Oi? Oh, claro. Oh, rapaz. Muito obrigado, né? Estou falando besteira aqui, claro. 2t mais 3, não é isso? Fui querer... Certo. Fui basear na minha memória e esqueci que tinha um 2t mais 3. Ok. Então, o que vai acontecer agora? Olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse x1 de t e vou multiplicar, né, por uma constante k. Certo? Legal? É como se isso aqui fosse um x2 agora. Que é o x1 vezes o k. Certo? Se for o x2, o que vai acontecer? O x1 vezes o k. Se você multiplicar por k aqui, ó, na verdade, o que vai acontecer do outro lado? Vai multiplicar todo mundo por k. Não é isso? Só que o que você pode fazer aqui? Você pode escrever isso aqui agora, ó. Essa equação aqui, você pode escrever assim, ó, d k y1 t. Aliás, não ficou bonito. Espera aí. ddt de ky1t mais 3t ao quadrado de quem? De ky1 de t. É igual a quem? 2t mais 3 de quem? K x1 de t. Então, você acabou de provar, certo? Entrou x1, saiu y1. Entrou k x1, saiu ky1. Certo? Perfeito. Então, isso aqui já dá a homogeneidade. Ok? Se eu tenho homogeneidade e eu tenho aditividade, o sistema é... Então, essas duas coisas acontecem, o sistema é linear. Oi? Quando a gente multiplica os dois lados da igualdade por uma constante, automaticamente vai ser igual? Calma, a gente vai mostrar que nem sempre vai ser igual. Vou te mostrar. Tá? Ô louco. Você vai ver. É porque, na verdade, é o sistema linear. Se não for linear, eu vou mostrar agora, né? É que, na verdade, para mostrar homogeneidade é mais difícil. Você pode pegar, por exemplo, parte real de alguma coisa. Aí já mostra que a homogeneidade, que a constante pode ser qualquer uma, inclusive um número complexo. E aí pode dar uma zebra. Né? Mas que, na verdade, eu já vou mostrar o outro, que não vai dar homogeneidade, não vai dar aditividade, então já não precisa nem provar a homogeneidade. Tá? Como assim? Eu vou mostrar agora, vou pegar um sistema aqui que é não linear. É esse último aqui, ó, é o y de t, dy de t dt mais 3y de t igual a x de t. Tá? Então, vou fazer agora esse. Vamos lá. Vamos agora... Ok. Então, vamos escrever o sistema. Y de t, dy mais 3y de t. É igual a x de t. Beleza. Y de t, dy de t, dt mais 3y de t é igual a x de t. Certo? Esse é o nosso sistema. Só para
conferir mais uma vez, mas é isso mesmo, né? É isso aí, legal. Ok, e agora? Vamos tentar ver se ele é homogêneo, desculpa, aditivo e depois homogêneo. Então vamos lá, aditividade. Aditividade, o que é que eu vou fazer? Y1 de T mais não, vezes dy1 de T dt mais 3y1 de T é igual a x1 de T. y2 de T, dy2 de T, dt mais 3y2 de T é igual a x2 de T. Legal, agora eu vou pegar um x1 mais x2, certo? Então o que vai acontecer aqui, ó? Já posso até colocar aqui, ó, x1 de T mais x2 de T. Essa é a entrada, certo? Quem é que vai ser a saída? Tem que valer essas duas equações de cima, não é? Tem que valer essas duas equações de cima. Então as duas equações de cima são... Eu vou colocar aqui, vai ficar y1 de T, dy1 de T, dt, mais 3y1 de T, mais y2 de T, dy2 de T, dt, mais 3y2 de T. O que eu tenho que... Se eu quiser provar aditividade, eu tenho que mostrar que isso aqui tem que ser igual a quem? A. Presta atenção. Tem que ser igual a y1 de T mais y2 de T, que multiplica dy1 de T ddt. Deixa eu apagar. Opa. Ups. De vez em quando ele trava na borracha. Eu dei mais, né? Tá errado, né? Isso aqui é vezes, tá? Vou fazer tudo de novo aqui que tá feio. Aqui é vezes, né? Porque é y vezes dy, não é isso? Não é isso que eu tenho que fazer? Então, ó. Deixa eu apagar. Então, ó. y1 de T mais y2 de T, que multiplica d dt de y1 de T mais y2 de T, mais 3, que multiplica agora sim, y1 de T mais y2 de T. Se eu conseguir provar que isso está aqui em cima, se essa coisa toda aqui, ó, foi igual a isso aqui embaixo, eu provo a aditividade, certo? Então como é que a gente faz isso? Vamos ver o que vai dar aqui embaixo. Vou continuar, vou desenvolver aqui embaixo. Em cima já está feito. Em cima não dá para diminuir, os fatores todos já estão prontos. Na verdade, eu tive que colocar... Na verdade, o que eu queria? Eu quero mostrar o quê? Se entra x1 mais x2, tem que sair y1 mais y2, não é isso? Então, tem que sair isso aqui. Está aqui embaixo. Certo? Agora eu quero ver se realmente sai. Porque, na verdade, o que está saindo, não sei se é o que está aqui embaixo, o que está saindo é o que está do lado esquerdo aqui, ó. Certo? É o que está saindo, porque eu usei o x1 e usei o x2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui de baixo e vou ver se eu consigo fazer esse cara daqui ser igual a esse cara daqui. Será que é? Uma pergunta, eu não sei. Vamos ver se é.
Olha só, o que vai acontecer aqui, ó? Eu posso escrever isso aqui de outra maneira. Eu posso escrever assim, y1 de t mais y2 de t, que multiplica quem? dy1 de t dt mais dy2 de t dt, mais 3y1 de t mais 3y2 de t. Todo mundo viu isso? Não é isso que eu estou fazendo aqui? Né? Já fiz isso, o que eu multipliquei aqui, deu isso aqui, ó, 3y mais 3y. Fiz a derivada da soma, que é a soma das derivadas. E agora vamos multiplicar. O que vai dar? Vai dar y1 de t dy1 de t dt. Vai dar y2 de t, deixa que eu estou falando de propósito assim, dy2 de t dt. Vai dar 3y1 de t e vai dar 3y2 de t. Vai dar mais coisa, tá? Mas se eu olhar só isso aqui, ficaria igual lá em cima, tá vendo que ficaria igual? Essa parte aqui é igual a isso aqui. Não é igual? Sim ou não? É. Mas acontece que essa multiplicação aqui, ó, que eu estou fazendo outra cor aqui. Essa multiplicação aqui não é só isso aqui. Não é só essa parte aqui, ó. Concordam? Falta coisa. Falta quem? Falta o quê? y1 de t, dy2 de t, dt, certo? E falta mais quem? y2 de t. Não falta? Claro que falta. Multiplicar dois termos por dois termos não dá dois termos, galera. Dá quanto? 4. Então, olha só. Isso tudo que eu vou colocar aqui, ó, que eu vou sublinhar aqui, é o que sai quando entra x1 mais x2. Tá? Não é isso aqui. Tá certo? Então não é y1 mais y2, né? Tá dando para entender? O sistema não é aditivo. Se ele não é aditivo, ele não é linear. Vocês perceberam? Como é que eu consigo descobrir fácil que não é linear? Tem uns macetes, né? Qual é o macete? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no exercício. Olha só. Olha só, é você olhar, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, o y de t aqui, ele está sozinho, digamos assim, né? O y de t aqui, ó, no primeiro exemplo, o y de t, aqui deu neon linear, mas não deu neon linear por causa do 2 ali, que atrapalha. Mas, por exemplo, quando tem esse tipo de coisa aqui, ó, do lado esquerdo aqui, né? Quando, o que quebrou a não linearidade no primeiro exemplo foi esse 2, que é uma constante. Mas olha só, no segundo, ó, tem o x de t, né? O que acontece aqui? Aí do outro lado tem o y de t e o y de t. Então, na verdade, é uma função linear mesmo. Porque o dy de t, apesar de ser uma coisa derivada, mas o operador derivado é um operador como se fosse uma multiplicação. Então, se você fizer a derivada da soma, é a soma das derivadas. Então, não vai mudar muito. Aqui, ó, também não tem problema nenhum. Mesmo ele ter multiplicado por um t ao quadrado aqui. Ele colocou esse ao quadrado aqui para justamente confundir um pouco esse t ao quadrado aqui. Só que esse t ao quadrado aqui é mais para confundir. Vocês vão ver que isso aqui, quando a gente trabalha com o sistema, é como se o 3t ao quadrado fosse uma constante. Então, não interessa, né? É como se uma constante vezes o sinal.
Então tem uns macetes que a gente consegue ver. Então eu já sabia que esse aqui ia dar, porque na verdade isso aqui, apesar de não ser... Se aparecesse também um y ao quadrado, era não linear, dava para ver tranquilamente que ia ser não linear, né? Mas aqui não apareceu, mas apareceu y vezes dy. Quer dizer, o y e o dy é como se fosse... o dy como funcionaria só como se fosse uma constante, né? Como se fosse um y vezes uma constante vezes y. E aí dá para ver que eu já saberia que era não linear, mas não dá para saber de antemão. Você olha o primeiro exemplo lá, está tudo bonitinho ali, um y, um x e deu não linear, né? Então tem que fazer todos os testes, quer dizer, no caso, usar aditividade e homogeneidade. É claro que se deu errado para um, quer dizer, deu errado para, por exemplo, aditividade, não precisa nem testar a homogeneidade, não funcionou, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, então não precisa nem testar. Legal. Agora vamos ver um que é um pouquinho mais difícil de entender às vezes, porque esse do sistema linear é meio que trabalho braçal, mas não tem que pensar muito não, tá? No sistema variante e invariante no tempo, esse você tem que tomar uns cuidados sim, porque ele é um pouco confuso, tá? Então é o seguinte, ó, a ideia da variância e invariância no tempo, e a gente quer que o sistema seja invariante no tempo, é o seguinte, vamos supor que você tenha uma entrada e aí você tem uma determinada saída. Se o sistema não varia com o tempo, se essa entrada ocorrer, por exemplo, t segundos depois, aqui a gente não colocou t segundos antes, porque a gente está pensando num sistema físico, né? Então não dá para você fazer a entrada acontecer no passado, né? Não dá para você voltar ao passado. Então vamos supor que você demore t segundos para que ela entre. O que é isso? Isso é um deslocamento de t grandes segundos para a direita. O que é isso na prática? Você fazer o x de tzinho menos um t grande, que ele desloca para a direita quando o t é positivo. Certo? O que ele fala é o seguinte, ó, que se entrou isso, saiu isso, t segundos depois, se entrar isso, tem que sair a mesma coisa que estava lá em cima, só que deslocada dos t segundos. Ou seja, a entrada foi deslocada de t segundos, a saída não muda e ela é deslocada de t segundos. Isso a gente chama de invariância no tempo, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque você garante que seu sistema não vai mudar com o tempo. Você não quer que isso aconteça. Quando você tem sistemas variantes no tempo, o que você faz normalmente é analisar pedaço a pedaço, onde cada um dos pedaços não seja variante, entendeu? Porque senão fica muito complicado, né? Você não pode ficar... Imagina, você tem uma resposta que você tem de um determinado sistema, você espera que essa resposta seja a mesma daqui a 1 hora, quando você vai repetir o experimento. Isso nem sempre acontece, né? Vocês vão ver isso muito em eletrônica. Você chega lá, o amplificador está bonitinho, né? Acabou de fazer um amplificador, vocês estão no 3º ano, já começaram com eletrônica ou é só no 4º ano? Começou. Então, vamos supor que vocês vão lá no laboratório de eletrônica para montar um amplificador, né? Aí você chega lá e aí faz um amplificador. O que acontece normalmente quando você usa um transistor, né, para amplificar é que ele aquece. E, de acordo com a temperatura, ele pode variar a forma de funcionamento. Então, de repente, você mostrou lá um sistema que estava funcionando perfeito, aí você deixou ele lá ligado, aí você fala, não vou nem desligar, que o professor vê que está perfeito, né? Aí ele chega lá, o professor, quando você vai mostrar, está tudo errado. Por quê? Porque aqueceu demais o transistor e a saída mudou. É um típico sistema que é o quê? Variante no tempo. Por que ele variou? Porque a temperatura aumentou, porque algum parâmetro variou, certo? A gente não quer isso. Obviamente a gente não quer isso. Imagina, o cara faz lá um sistema para controle de alguma coisa, está funcionando perfeitamente. Aí um dia está calor, a coisa para de funcionar. Não tem sentido, né? Então a gente tem que analisar direitinho se o sistema é variante ou invariante no tempo, certo? E se ele for variante no tempo? Aí você tem que fazer de alguma forma você tem que projetar já pensando nessa variação, certo? Beleza.
Vamos lá, vamos na matemática aqui. Uma das outras formas de mostrar é o seguinte, ó. Você tem uma entrada, certo? E aí você passa a entrada no sistema. Aí você vai ter uma saída. Aí você pega essa saída e desloca ela de t segundos, certo? O que é isso? É você chegar a isso aqui, ó. Legal? Beleza. Agora você vai fazer diferente. Você vai ter uma entrada. X1, vou botar X1 que fica mais fácil. Aí você desloca a entrada. Agora você não vai esperar até a saída, você vai deslocar a entrada, certo? Aí você vai ter uma saída aqui do sistema. Se esse Y1 de t aqui for igual a esse X1 de t aqui, desculpa, se esse Y1 de t menos t for igual a esse Y de t menos t, ou seja, se a saída no final forem exatamente iguais, o sistema é invariante, tá? Cuidado, porque nem sempre isso acontece. Então, como é que a gente vê isso? Vamos pegar aquele sistema que a gente viu que era não linear, né? Aquele que era o y de t igual a 3x de t mais 2, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai analisar ele? Vamos ver como é que a gente analisa isso. Tá, vou pegar agora o meu cara aqui, ó. Deixa eu fazer numa outra página. Ok. Então vou pegar lá o meu sistema. Cadê ele? Y de t igual a 3x de t mais 2. Beleza. Y de t igual a... Deixa eu pegar logo esses dois caras. Depois eu não tenho que ficar decorando. Vou colocar lá no meu... Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora e vou fazer o primeiro exemplo. Vamos ver se ele é variante ou invariante no tempo. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai pegar, ó, a gente sabe como é que esse sistema funciona. Entra o x de t, assim fica mais fácil de ver o primeiro, é que o segundo é um pouquinho mais complicado de trabalhar. Esse sistema funciona assim, ó. Entra o x de t, o que sai? Sai o y de t, que vale quanto? 3x de t mais 2, certo? É isso que esse sistema faz, né? O que esse sistema faz? Ele pega a entrada, multiplica por 3 e soma 2, certo? Ok? Legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. O que acontece se eu pegar aqui no x de t e deslocar essa entrada? Fazer isso aqui, ó. Chamar isso aqui de x1 de t. O que vai acontecer? Se for x1 de t, a gente sabe que vai sair o quê? Vai sair um y1 de t, que vai ser quanto? Vai ser 3x1 de t mais 2. Mas quem é o x1 de t? É o x de t menos t grande, não é isso? Certo? X de t menos t grande. Mais 2. Então entrou o quê? Entrou esse cara aqui deslocado. E o que saiu? Saiu 3 vezes esse cara deslocado mais 2. Certo? Beleza. Agora, o que é o meu y1 de t, na verdade? Quem é o meu y de t? Lá em cima. Quem é o meu y de t? Quem é o meu y de t? É 3x de t mais 2. Não é isso? Não é o 3x de t mais 2? Legal. E agora? Agora preste atenção. Se eu pegar esse meu y de t aqui e fizer isso, o que vai dar? Matematicamente, meu y de t não é 3x de t mais 2?
Pensa na matemática agora. Y de z não vai ser 3x de z mais 2? Não é isso? Então, y de t menos t grande vai ser 3x de t menos t grande mais 2. Esse cara, que é a minha saída, né, é exatamente igual a esse cara. Ou seja, se eu desloquei a entrada, eu tive uma saída. Se eu desloquei a saída, eu tive a mesma saída. Não sei se vocês estão entendendo. Ó. Aqui, ó, o que eu fiz, deixa eu apagar isso aqui. Ó, o que eu fiz aqui, né, foi simplesmente pegar a minha saída e deslocar. Opa, não. Deslocar T unidades. Foi o que eu fiz. Minha saída é y de t, eu fiz y de t menos t grande. Desloquei. Aqui, notem, eu não desloquei a saída aqui. Aqui eu fiz o quê? Eu peguei a entrada e desloquei. Aí usei o sistema. O sistema deu o quê? Deu essa saída aqui. Aí substituí o valor da entrada, que era t menos t grande, né, o x1 de t, que era o t menos t grande, e aí ficou a mesma coisa. Ou seja, se eu desloquei a entrada, eu tive um resultado. Se eu desloquei a saída, eu tive um outro resultado. Podia dar diferente? Vou mostrar para vocês já que dá diferente. Tá? O que aconteceu? Aconteceu que o sistema é invariante no tempo. Tá? Ok? Isso aqui dá invariância. Deixa eu colocar um exemplo bem simples para mostrar a variância no tempo para vocês. Como assim? Não é nem o próximo é mais complicado. Vamos pegar esse aqui agora que eu vou escrever, ó. Presta atenção. Vamos fazer o seguinte, ó. Olha só. Vou pegar e vou escrever o seguinte. Minha saída y de t é igual a eu não tinha usado 3x de t mais 2? Foi isso? Então vou colocar assim, ó. T x de t mais 2. Certo? Ok? Então preste atenção. Esse é o meu sistema. Então como é que funciona esse sistema? Entra o x de t e o que sai? É o x de t multiplicado por t mais uma constante, não é isso? Então, o que sai é t que multiplica x de t mais 2. Legal? Agora, presta atenção. O que o sistema faz, então? Repete o que eu falei. Entra x de t, o que sai? Agora, fala isso de outra maneira. Sai o x de t multiplicado por t mais 2, não é isso? Não é isso que isso faz? Então, se entrar o x de t menos t grande, o que vai sair é o seguinte. É t que multiplica quem? Mais 2. Certo? Não é isso? É, porque o que ele faz é o quê? Pega uma... Sabe como é que vocês vão entender isso melhor? Esse x de t menos t grande aqui, eu chamei dessa forma, x de t menos t grande. Se fosse isso aqui, um x1 de t, não ia sair aqui um x1 de t? Não era isso que ia acontecer? Se entra x1 de t, não sai t x1 de t? Se entrar x de t menos t grande, sai t x de t menos t grande. Entenderam? O t não muda. O t é um multiplicador, entenderam? Legal.
essa é a saída. Quando você desloca a entrada, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é a entrada deslocada. Ok. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a saída. Legal. Isso aqui é a entrada. Isso aqui é a saída. Certo? Entrada deslocada tem uma saída. Entrada tem uma saída. Como é que é a saída deslocada? Como é que eu faço deslocamento num sinal qualquer? Isso aqui, ó, eu não posso chamar isso aqui de y de t? Não é? Como é que eu faço, né, esse y de t ser deslocado? Não é escrever y de t menos t grande? Então, tudo que tiver t vai virar o quê? Então, a minha saída deslocada, notem, a saída aqui embaixo é uma coisa, a saída deslocada aqui eu vou escrever. Qual é a saída deslocada? Não é pegar esse cara aqui e deslocar? Como é que fica, então? Fica t menos t grande, x de t menos t grande, mais 2. Não entendi. É difícil, às vezes, entender mesmo. O que eu estou fazendo é pegando a saída. Quando eu pego a saída, que eu não desloquei a saída, ela está lá. Eu agora vou deslocar ela. Como é que é deslocar ela? Tudo que tiver t na saída, o que eu faço? T menos t grande. Tudo que tiver t, t menos t grande. Certo? T menos t grande. Aqui, ó, eu não fiz isso. Aqui, eu não fiz isso. Aqui, e não era isso que eu queria fazer. Aqui eu fiz o seguinte, eu quis descobrir qual era a saída do meu sistema quando eu deslocava a entrada. Certo? Concordam que aqui, nesse em vermelho aqui, a gente não fez a saída do meu sistema quando eu desloquei a entrada? Não é exatamente isso que eu fiz? Como é que saiu ali? Saiu t que multiplica x de t menos t grande mais 2. Essa saída aqui, que é devido à entrada deslocada, ela é igual à saída deslocada? Isso é igual? Não. Não. A saída deslocada não tem o t sozinho, tem o t menos o t grande, não tem? É diferente, não é diferente? Sim, é diferente. Então, esse sistema é variante no tempo. É muito fácil enxergar sistema variante no tempo. Demonstrar do jeito que eu demonstrei aqui, o aluno tem um pouco de dificuldade, mas enxergar tem umas regras bem simples. Primeira regra. Se tiver uma multiplicação do sinal, tanto a entrada x como a saída y por t, variante no tempo. Se tiver uma multiplicação do sinal qualquer por t, o sinal pode ser o x de t, pode ser o y de t, não interessa. Um dos lados, tá certo? Nesse caso, ó, quem é que foi multiplicado pelo t? Foi o x de t, não foi isso? Não é? Não é só isso. Não precisa ser uma multiplicação por t. Eu vou ser mais genérico. Por qualquer função do tempo. Por exemplo, eu coloquei t ali, não é? Podia ser também seno de t. Podia ser t ao quadrado. Podia ser logaritmo neperiano de seno de t ao quadrado. É uma função no tempo, louca, mas é uma função no tempo. Se tiver qualquer função no tempo multiplicando o sinal, é variante no tempo. E é só você fazer uma demonstração parecida com essa que eu fiz aqui. Quando você faz isso, o que acontece é que aquilo é uma função do tempo que multiplica o sinal. Quando você desloca o sinal, a função no tempo não desloca, cara. Ela continua lá.
Ela está multiplicando o sinal. É que nem eu fiz aqui. Quando eu desloquei o x de t menos t grande, né? Quando eu coloquei a entrada aqui, ó, x de t menos t grande, o t não mudou, pô. Claro que não mudou. Era uma função que ficou constante. E multiplicou, né? Da mesma forma, multiplicou o sinal. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Essa é uma forma de você ver. Outra forma, outra coisa que dá sempre variante no tempo. Essa é a da mais comum que vocês acabaram de ver. É quando você tem alguma coisa relacionada, aí é bem fácil de entender. E a gente já viu isso. É quando você tem alguma coisa que multiplica o t dentro do parênteses do sinal. Como assim? Vocês lembram que tinha esse sistema assim, ó? Pegar aqui. Sistema não, mas você lembra que vocês tinham, por exemplo, se tiver um x de t, você faz o quê? Se você estiver fazendo isso aqui, x de 2t, o que você faz? Deixa eu até apagar aqui, fazer diferente. O que a gente faz aqui? A gente primeiro desloca, né? Uma unidade, depois comprime, não é isso? Certo? Não é isso que o sistema faz? Deslocar uma unidade, depois comprimir. Certo? Ok, se você chegar e pegar a sua entrada, né? Olha, ok, ó. Olha o Google querendo se mexer aqui. Não entendi. Vou mandar desabilitar o Google aqui, né? Está muito metido esse Google, né? Estão vendo que ele... Eu falei ok, ele já ó, vai abrir de novo daqui a pouco. Certo? Então, se eu quiser misturar uma entrada, quer dizer, se eu tiver, por exemplo, esse tipo de coisa, dá para perceber que vai ser variante no tempo, porque a gente não pode, por exemplo... É aquele negócio, né? Você desloca e comprime, né? Se você pegar a sua saída, deslocar e comprimir, a gente sabe que não vai dar no mesmo lugar. A gente fez isso. Lembra que a gente fez isso? Não dá no mesmo lugar. Né? Se a gente comprimir e deslocar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Certo? Então, dá para mostrar isso também. Vou fazer um exemplo para vocês verem como é que funciona. Certo? Tá? Então, como assim? Vou fazer um exemplo. Vamos supor que a minha... Fazer esse aqui mesmo. Ó. Isso aqui é a minha saída. Vou fazer esse aqui. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Como é que funciona esse sistema aqui? Se entra x de t, o que sai é o quê? É o x de 2t mais 1. Certo? Ok? Legal. Isso aqui é a entrada. Isso aqui é a saída. O macete é sempre fazer isso. Coloca lá, entrada e saída. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar a entrada deslocada. O que é a entrada deslocada? A entrada deslocada é simplesmente aquela tua primeira entrada, o x de t, deslocado para a direita, para a esquerda, o x de t menos t, não é isso? Certo? O que vai acontecer? Ué, você não fazia... Quando entrava um x... Vamos fazer isso aqui, entrada deslocada. Vou chamar isso aqui, para ficar mais simples, vamos chamar isso aqui de y de t. Né? É um sinal qualquer, diferente, mas é um sinal qualquer. O que você faz? O que sai aqui é o quê? É o y de 2t mais 1. Ou seja, você desloca ele uma unidade e depois comprime. Certo? O que vai acontecer, na verdade, é que se você colocar isso aqui como sendo um x de t menos um t grande, que é a sua entrada deslocada, o que vai sair aqui atrás, olha só, presta atenção. O que vai sair aqui é um y, na verdade, um x, digamos assim, de quem? De 2t menos t grande mais 1. Ué, não entendi. Eu explico. A entrada não era x de t?
Ele não deslocava um e depois comprimia? Não é isso que ele fazia? Agora, a entrada é o quê? É x de t menos o t grande. Você já deslocou, não é isso? O que você vai fazer? Você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você vai deslocar um e depois comprimir. O que é isso? Não é basicamente isso que eu acabei de escrever? Você deslocou o t, depois deslocou um e depois comprimiu. Não é isso que você tem que fazer? É exatamente isso. Essa é a saída. Quando a sua entrada for deslocada. Essa é a saída. Vamos tentar mostrar novamente aqui. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Ó, vou fazer um exemplo gráfico para vocês entenderem. Olha só. Aí é a saída deslocada. Eu vou chegar lá. Eu vou mostrar que isso aqui é variante no tempo. É justamente. Olha só o que eu estou fazendo. Ó. Eu vou tentar mostrar isso aqui, ó, de outra maneira. Olha só. Vou tentar mostrar isso que vocês vão entender talvez de uma maneira mais simples. Olha só. Vamos supor que a minha entrada é essa. Esse é o meu x de t. Aqui vai de 0 até 1. Certo? Legal? Esse é o meu x de t. Concordam comigo? Legal? Agora eu vou fazer o seguinte, ele vai entrar no sistema. O que vai acontecer agora? O que o sistema faz? Ele não desloca a unidade e depois comprime? Mais um é para a esquerda, não é isso? E depois comprime, não é isso? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer primeiro o x de t mais 1. Não é isso que ele vai fazer? Como é que é o x de t mais 1? Não é isso que ele vai fazer? E depois ele vai fazer o quê? O x de 2t mais 1. O que é isso aqui? Entenderam? Sim ou não? Entenderam? Beleza. Agora presta atenção. Agora, eu não vou entrar mais com o meu x de t, que está aqui. Eu vou entrar, eu desenhei aqui, mas você tem outra cor agora. Eu vou entrar agora com esse cara aqui, que vai de 1 até 2. Quem é esse cara? Vou usar um t grande com um número. Eu vou fazer o seguinte. Tá bom. Vai ficar assim, ó. X de t menos 1. Certo? T grande agora, isso aqui é como se fosse o T grande. O que eu fiz agora? Eu desloquei a minha entrada, não é isso? O que é que o sistema vai fazer? O que ele fazia. Primeiro ele vai fazer o quê? Não vou escrever ali em cima não, mas o que ele vai fazer agora é deslocar uma unidade para a esquerda. Concordam comigo? Não é isso que ele vai fazer? E depois ele vai fazer o quê? Comprimir. Legal? Certo? Ok. Agora presta atenção. Essa é a saída final, não é? Essa não é a saída final? O que eu fiz? Eu peguei a minha entrada e desloquei de uma unidade para a direita. Minha saída final foi essa, não foi? Legal? Qual era a minha saída inicial? Não era essa aqui? Agora eu vou deslocar ela uma unidade para a direita. Por quê? Lembra? Eu não desloquei a minha entrada uma unidade para a direita? Aqui, ó. Não desloquei a minha entrada T unidades para a direita? Então vou fazer a minha saída original ser deslocada o quê? T unidades para a direita. Vai ficar o quê? São iguais? Não são iguais. Vocês entenderam que não são iguais? Por que não deu igual? Porque o sistema
é variante no tempo. Por que é variante no tempo? Toda vez que tiver uma... Não precisa ser um multiplicador 2, não. Pode ser uma função do tempo, apesar de que ninguém normalmente usa isso. Mas o multiplicador funciona, né? 2 funciona, mas se fosse, por exemplo, t ao quadrado, também ia dar a mesma coisa, que é t vezes t. Estão entendendo? Ou o seno de t vezes... É que ninguém faz um sinal assim, né, galera? X de seno de t vezes t. Ninguém faz isso. Mas x de 2t faz. X de 3t faz. Qualquer multiplicação no t, dentro do parênteses, multiplicação no t, deslocamento não, multiplicação no tempo. Ou seja, compressão, multiplicação, quando a gente fala, né? Lembra-se, pode ser compressão, como pode ser o quê? Expansão. Então podia ser t sobre 2. Então toda vez que tiver o t dentro do parênteses do sinalzinho, então, por exemplo, você tem o sinal e a relação aparece dentro do parênteses, aqui, ó, dentro do parênteses, ó, dentro do parênteses aparece alguma coisa multiplicando t, variante no tempo. Quando é que é também variante no tempo? A gente viu quando tem, por exemplo, o quê? Quando tem um tempo multiplicando, ou uma função do tempo multiplicando o x de t. Se tiver as duas coisas, porra, se uma só já funciona, né? É claro que se tiver as duas coisas vai ser variante no tempo, tá? Mas é fácil verificar isso. Viram por quê? É porque quando você faz a compressão e expansão, né? O que acontece aqui, ó, a gente viu aqui, é isso, ó, você deslocou primeiro. Quando você desloca primeiro, né, você não vai comprimir aquele tempo que você deslocou, né? Vocês notaram até que a diferença foi de meio? Vocês notaram ali que a diferença foi de meio? Entre a original e a final? Já deu diferente, mas deu de meio. Por quê? Justamente é 2t, né? E eu tinha feito um deslocamento de 1. Entendeu? Aí aparece o t no parênteses, digamos assim, né? Uma maneira de mostrar isso era só colocar aqui o 2t menos t grande aqui. E aparecer um 2t grandão lá. Certo? E aí você mostra que a saída deslocada é diferente da... que a saída deslocada de t unidades é diferente da saída que você tem quando você desloca a entrada de t unidades. Foi o que a gente acabou de mostrar. Que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é a saída. Deslocada de t unidades é isso aqui, né? Aqui, ficou aqui. E aqui é a entrada, né? Só que a entrada que foi deslocada agora, certo? Mudou a entrada, não mudou a saída. Claro que mudou a saída também, e aí, quando mudou a saída, não foi igual. Se fosse igual, seria o quê? Invariante no tempo. Certo? Primeira regra é quando não é dentro do parênteses. Então, por exemplo, ó, quando você tem um t, por exemplo, aqui que multiplica a função. Certo? Ó, t que multiplica a função. Ou uma função de t, deixa eu apagar aqui. Ó, você podia ter uma função do tempo que multiplica o sinal. Se você tiver uma função de tempo que multiplica o sinal, é variante no tempo. Tá. Também, aqui tem alguma função do tempo multiplicando o sinal? Não tem. Tem um x de 2t. Mas lá dentro tem um 2t. Dentro do parênteses. Aí você tem que olhar. Se dentro do parênteses lá do sinal, né, que o parênteses que representa o sinal, aparece uma função do tempo que multiplica o t, ou seja, o tempo não é puro ali, se não é só o t, já é variante no tempo. Qualquer função do tempo. 2t é uma função do tempo, concorda comigo? Só não pode a função de identidade, que é 1. Certo? Porque quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está mudando o eixo. Pensa bem. Você está mudando o eixo. Quando é t, o eixo é t. Quando é 2t, o eixo não é mais 2t, não é mais t. Ele agora é o quê? 2t. Então, se você mudou o eixo, obviamente o sistema é o quê? Variante no tempo, pô. Você mudou o eixo de tempo. É como se você tivesse mudado a forma de contar o tempo. Tem que dar variante no tempo. Certo? É um método fácil de você identificar. Certo? Se você cai numa prova, às vezes o cara não manda provar, ele só pergunta se é ou não é. Se tiver que provar, dá trabalho. Vocês viram que dá trabalho aqui provar. Ok? Legal, fala.
Pois é, porque eu peguei esse T, eu peguei um exemplo qualquer. O que eu fiz foi o seguinte, como é que a gente demonstra variância ou invariância no tempo? A gente demonstra da seguinte forma. A gente pega um sistema qualquer, não mudou nada. Tem uma entrada e tem uma saída, certo? Vou voltar aqui no desenho que você vai talvez entender melhor quando eu olhar o desenho, tá? Olha aqui. Oh, saco. Entra o Google, ele perde o meu... Ele perde o meu... Legal. Deixa eu voltar aqui no desenho que fica mais fácil de entender. Olha só. Olha aqui como é que a gente demonstra. Essa é a entrada, essa é a saída. Certo? Entrou, saiu. Aí você faz o seguinte, você deslocou a entrada. Se a saída não mudar, notem que ela é igualzinha, ela não muda nada no desenho. Se a saída não mudar nada, ou seja, é igualzinha a entrada, igualzinha a saída anterior, digamos assim, só que deslocado, perfeito. Né? Vou tentar dar um exemplo quando é que não seria variante no tempo. Quando seria, por exemplo, invariante no tempo. Eu pego aqui e desloco isso, em vez da saída dessa, dá uma saída assim, ó. Totalmente diferente. Essa saída aqui é diferente dessa aqui, deslocada, certo? Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz um exemplo, né? Eu fiz um exemplo só para... Ok. Espera aí. Ok. Então, olha só. Ele fica doidinho. Então, olha só. Eu fiz um exemplo em que a gente chegava e fazia o seguinte, ó. Deixa eu voltar lá. Olha lá. Entra um x de t, saía o quê? Qual é o sistema? É pegar o x de t e fazer o quê? Deslocar uma unidade para a esquerda, porque é o x de t mais 1, e fazer a compressão. Então, entrou o x de t, saiu isso aqui. Isso aqui vai ser o meu y de t. Certo? Aí agora eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei o meu x de t e desloquei. Eu podia ter deslocado 2 unidades, podia ter deslocado 3 unidades. Eu desloquei. Na verdade, o exemplo é deslocar t unidades. Certo? Aí eu fiz o seguinte, desloquei 1 unidade só para facilitar. Esse t aqui vale 1. Certo? Desloquei uma unidade. O que aconteceu? Em vez de ser esse cara azul, ficou esse cara vermelho aqui. Esse é o meu x de t menos 1. Esse 1 aí, eu só usei para facilitar. Podia ser 2, por exemplo. Tá? Podia ser 2. Ok? Então, o que vai acontecer? Aí eu peguei e fiz o sistema. O que o sistema faz? Ele pega isso, ele pega a entrada, desloca uma unidade para a esquerda, ó, esse cara não estava aqui entre 1 e 2, se eu desloquei uma unidade para a esquerda, ele ficou entre 0 e 1. Não é isso que ele está fazendo? Não é o que o sistema faz? E depois ele faz o quê? Depois ele comprime. A saída final foi essa, certo? Agora eu vou comparar com a saída original, que é sem o deslocamento aqui, ó. Não deslocou nada, certo? E a saída deu o quê? Deu isso aqui, que é esse cara aqui. Certo? É o azul. Só que eu vou fazer o seguinte, não vou comparar, obviamente não pode ser a mesma coisa. Tem que ser, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou deslocar a saída do que eu desloquei a entrada. Não desloquei a entrada de 1 aqui embaixo? Eu vou deslocar então essa saída de 1 também. Não foi isso que eu fiz? Desloquei para a direita 1? O que aconteceu com a saída? Veio para cá. Essa saída aqui é igual a essa? Não. Então, o que acontece? Se é diferente, o sistema é o quê? Variante no tempo. É uma maneira fácil de demonstrar esse problema aqui. Eu simplesmente peguei uma saída qualquer, usei um número qualquer e resolvi dessa forma. Tá? Podia ter sido 2, podia ter sido 3, ia dar invariante de qualquer maneira. Né? Provavelmente, se eu escolher um valor assim, tipo, mágico, talvez até desse igual. Tem que tomar cuidado com os valores, né? Porque, de repente, valores numéricos nem sempre
aparecem. Como assim? Pode ser que determinado valor de T não mude. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, a princípio, vai dar exatamente a mesma coisa. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Então, é isso. Tá? A gente mostrou o quê? A gente mostrou a nossa variância e invariância no tempo. Certo? Depois disso, a gente vai ter agora outros tipos de classificação. A gente vai dar... Tem aula na quarta-feira, não é isso? Ok. Aí a gente vai falar sistema com memória e sem memória, ou instantâneo e dinâmico. É bem simples. Esse é muito fácil. Se só depender do tempo naquele momento, sem memória. Se ele depender do tempo ou no futuro, ou no presente, ou no passado, é só... O que é uma coisa no futuro ou no passado? É um T menos alguma coisa ou um T mais alguma coisa. Se tiver dentro do parênteses T mais ou T menos, você já sabe que vai ser, né, diferente, né? A gente vai ver. Né? Então, a gente vai mostrar isso, é bem simples, esse é bem fácil de mostrar. Causal e não causal a gente usa muito, porque o que é causal? Na verdade, causal é quase instantâneo, é um sistema com memória, com certeza, né, normalmente, mas coisas que dependem do passado. É os sistemas físicos, né? Sistemas não causais, né, eles não são realizáveis, porque você tem que saber o futuro. Né? Como é que você consegue realizar um sistema? Não é realizável? Dá para você fazer uma acochambração, né? Por exemplo, não existe mais isso, mas, por exemplo, vocês já ouviram falar naqueles toca-CD que tinha memória? Não sei se vocês chegaram a ver um negócio desse. Hoje ninguém mais usa CD em carro. Até tem, mas um ou outro. Mas o que acontece? Tinha CD no carro, quando começava a tocar a primeira coisa que o pessoal tentou percebeu que quando você colocava um CD no carro, é que passava numa rua esburacada, o bicho pulava pra cacete, não é isso? Trepidava. Então, uma das coisas que fazia um toca-CD ser caro é que ele tinha um monte de amortecedores para tentar diminuir essa vibração. Aí depois o engenheiro teve uma ideia melhor. O que ele fez? Ele ia lendo o CD e armazenando o conteúdo numa memória. E só depois reproduzia. Então, de repente, ele passava no buraco. Quando ele percebia que tinha um erro na hora que passava no buraco, ele desprezava aquilo, mas como ele estava tocando naquele momento uma coisa que ele já tinha armazenado, não tinha problema. Claro que se os buracos continuassem, a partir do momento que acabasse o buffer, acabava, né? Continuava a aparecer o pula-pula, né? Mas você trabalha com MP3, etc e tal, você pode dar para armazenar uns 20 minutos de música. Então, haja buraqueira, mas mesmo assim podia acontecer, né? Poderia acontecer. Né? Isso é uma maneira de você tentar usar o futuro para mexer no presente, né? Você pegou uma amostra que né? É que o teu presente já não é presente, ele é passado. É um negócio complicado de explicar. Mas é uma maneira de você usar um sistema não causal, né? Que depende do futuro, tá? Certo? Então, até o que fala assim, sistemas físicos são todos causais, só dependendo do passado, você não pode saber o que é. Que nem o cara fala assim, eu quero saber o comportamento da bolsa daqui a 30 dias. Aí o cara fala assim, aí o cara responde assim, preciso de um tempo para poder dar essa resposta. Quanto tempo? 30 dias. Quer dizer, ele está justamente, não dá para você fazer isso, né? Não tem adivinho, tá legal? Então a gente vai ver isso mais tarde, né? Sistemas em tempo contínuo e em tempo discreto, né? Isso aí a gente não, normalmente o nome já está dizendo, se é em tempo contínuo, o eixo do tempo é contínuo, se é em tempo discreto, o eixo do tempo é discreto. A gente vai falar isso tudo aqui, tá? Só estou finalizando. Analógico digital, semelhante a tempo contínuo e tempo discreto. Inversível e não inversível a gente não vai usar muito, mas é interessante. Inversível você consegue inverter, né? Voltando, fazendo a operação inversa, mas nem sempre você tem sistema que você pode inverter. Tem coisa que tem sistema que você não inverte. Né? Vocês já sabem disso. Até multiplicação de matriz, vocês sabem que de vez em quando, se o determinante for diferente, né? Se for igual a zero, vai dar zebra. Né? Você não consegue inverter. Estável e instável é importante pra caramba. O que é um sistema estável? É que se você colocar uma entrada, essa saída não pode ser uma saída que
tenda a infinito. Uma entrada, claro, a não ser que a entrada seja infinita. Se a entrada for infinita, você pode até ter um sistema estável, que a saída pode ser infinita também, né? Agora, o que ele está falando é o seguinte, sistema estável é aquela, se você colocar uma entrada limitada, ou seja, uma entrada que é finita, a saída não pode ser o quê? Infinita. Exemplo, se entrar um x de y de t igual a 3x de t. Se entrar um x de t que é finito, o maior valor que pode ter no y de t, quanto é que é? 3 vezes o valor do x de t, que é finito também. Não vai ter nunca valor infinito. Agora, por exemplo, entra x de t e sai 1 sobre x de t. Se entrar o x de t igual a 0, o que vai sair? Não, 1 sobre x de t dá quanto? X de t igual a 0, 1 sobre x de t dá quanto? 1 sobre 0 dá quanto? Tende a infinito, certo? Então não é estável, certo? Entenderam o que eu falei? Entenderam? Acabei de falar? Certo? Ok, a gente vai dar exemplos e vai fazer bastante coisa aí. Tá? Quando eu terminar de falar isso na aula que vem, a gente vai fazer alguns exercícios, que é o que vocês estão vendo aí, e aí a gente vai, depois, entrar na convolução. Aí vai ser o assunto para a nossa prova, certo? A primeira prova é essa parte de sinais, operações com sinais, sistema, classificação de sistemas e convolução. Tá legal?